Saudações florestais do Brasil, aqui é Lucas Monteiro. Juliana Miranda. Oi, pessoal, aqui é Paulo Monteiro do Geis. Pessoal, e hoje a gente vai falar sobre a COP30. Estamos oficialmente no ano da COP30 2025. Vamos ter COP no Brasil, mais especificamente em Belém. E é por isso que eu trouxe esses dois belenenses aqui, assim como eu, para a gente falar sobre a cidade, para vocês conhecerem a cidade. Quem ainda não conhece, quem só ouve falar pela TV, a gente vai adentrar um pouco mais do que vocês podem esperar de uma cidade como Belém, que está na Amazônia, né, conhecida como a capital da Amazônia. O que vocês podem esperar de Belém para um evento como esse, um evento de sustentabilidade, um evento que fala de mudanças climáticas? Então a gente vai bater esse papo aqui hoje. Eu trouxe aqui duas pessoas que conhecem muito de Belém, conhecem muito de bioeconomia, conhecem muito de sustentabilidade, enfim, de tudo isso para a gente falar aqui hoje nesse episódio, beleza? Pessoal, dois recados super rápidos para vocês que estão acompanhando esse podcast aqui. O primeiro é que, como vocês já devem ter reparado, esse vídeo não foi publicado no canal do Florestal Brasil. Sim, nós estamos criando um segundo canal exclusivo para o Florescast, para o podcast aqui do Florestal Brasil, tá? A gente estava reparando que estava ficando muito confuso, algumas pessoas estavam tendo dificuldade para encontrar os episódios do Florescast ali no meio do feed regular do Florestal Brasil, então a gente decidiu separar, né, em dois canais ali para ficar melhor, mais organizado, mais legal para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos ter dois canais agora no Florestal Brasil, esse aqui do Florescast e o canal do Florestal Brasil. Não muda absolutamente nada, continua lá com nossas postagens regulares, no mínimo 2 a 3 vídeos por semana. Então se inscrevam aqui nesse canal, a gente vai precisar muito do apoio de vocês nessa fase agora, porque o canal é novo, né? Tem pouquíssimos inscritos, a gente vai precisar muito contar com a inscrição de vocês, ativar o sininho, dar o like e comentar para ajudar a gente no engajamento, tá bom? A gente está colocando os vídeos antigos, né, do Florescast aqui nesse feed também, então se você quiser, de repente, maratonar e ver todos os episódios do Florescast de uma vez, vai ficar bem mais fácil, porque tá tudo aqui nesse feed aqui do Florescast, tá bom? E o segundo recado é o seguinte, esse episódio aqui sobre a COP30 é apenas o primeiro de uma série de episódios que a gente vai gravar sobre a COP30, tá bom? Vamos ter vários episódios durante esse ano, até novembro de 2025, quando acontece o evento, e depois também do evento, com certeza, a gente vai repercutir bastante o que rolou nesse evento, tá bom? Nesse episódio aqui a gente está falando muito mais sobre a cidade de Belém, né, as coisas que você pode esperar da cidade de Belém para o evento, mas vai ter muita coisa para a gente discutir ainda, vão ter as pautas que vão ser abordadas, vão ser as coisas que vão ser discutidas nesse evento, então a gente vai trazer muitos convidados especializados sempre sobre cada assunto para a gente debater aqui, tá bom? Então não se esquece, mais uma vez, deixa seu like, se inscreva e comente aqui nesse episódio. Vamos lá para o episódio, que o papo tá muito bacana. Primeiro eu queria que vocês começassem já se apresentando um pouquinho, né? A Juliana tá aqui pela primeira vez, o Paulo já participou de outros podcasts aqui com a gente, mas fale um pouquinho de vocês, com o que vocês trabalham. A gente geralmente recebe muito engenheiro florestal aqui, né, no Florescast, e hoje estamos com dois convidados que não são engenheiros florestais, então acho legal vocês se apresentarem também, e até pra galera saber que a gente não chama só engenheiro florestal, tá, galera? Porque a maioria dos meus amigos são engenheiros florestais, então eu acabo chamando engenheiro florestal, mas tem muitas pessoas conhecidas também que trabalham em outras áreas. Então, Juliana, Paulo, Juliana, quer começar aí te apresentando? Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu tô realmente bem distante da engenharia. Exatas nunca foi meu forte. Eu sou publicitária, né? Publicitária, sou mestre em comunicação, linguagens, cultura e Amazônia. E atualmente eu estou como analista de eventos e conteúdo no Pacto Global da ONU. Eu sou de Belém, sou descendente de Borari, sou descendente de Aruã. Vim aí meio forte dos dois lados da família, né? E, enfim, estou vivendo aqui em Belém nesse burburinho da COP, né? A gente fala que é de Belém, as pessoas já ficam, sério? Meu Deus, eu ando da COP, Pará tá na moda, né? Quero tomar um tacacá. Sempre rola esse tipo de comentário, né? Então, eu tô aqui, né, na expectativa e um pouco preocupada também, né, com o que vai rolar por aí, por essa COP. Legal, a gente vai falar sobre isso. Paulo, quer falar um pouquinho do teu trabalho? Das tantas coisas que tu faz aí, tem um monte de coisa. Bom, obrigado, Lucas, em primeiro lugar, pelo convite. Parabéns aí pelo canal. Eu tenho acompanhado vocês e tem sido muito informativo. Eu passei a me informar por lá também. Legal.
apesar de não ser engenheiro florestal, peço licença aí para a galera da engenharia para chegar aqui. Eu sou empreendedor, acho que principalmente, então tenho uma indústria de alimentos e uma de bebida que lidam com a bioeconomia. Uma já é um pouco mais velha, já tem mais de 10 anos agora, a outra tem um pouco menos de 3 anos, mas acho que eu só trabalhei com isso na minha vida toda, com o que a gente passou muito recentemente a chamar de bioeconomia, mas que é essa economia de uma floresta que sempre esteve aqui, e que para estar viva também precisa de muita gente, como dos povos indígenas que a Juliana citou, mas muitos outros. A gente é um estado que, inclusive, estado, a região, a gente tem uma diversidade étnica gigantesca, e acho que isso é uma das riquezas que se reflete, inclusive, na riqueza da biologia que a gente tem aqui, que a gente chama da biodiversidade, né? Eu também hoje estou como presidente de uma associação, que é a Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia, que é uma associação nacional que reúne negócios, como o nome já diz, que tem como espinha dorsal a atuação com o bioma e com a cultura da Amazônia. Tanto usando isso como seu objeto de trabalho, de inovação, para criar produtos, para criar serviços e para inovar, mas também usando o seu negócio para contribuir para essas coisas que eu acabei de falar, para que elas sejam preservadas, enfim, e nos ajudem a encontrar caminhos que eu acho que a gente ainda não encontrou muito bem, nem no Brasil e muito menos na Amazônia, para que a gente tenha qualidade de vida, tenha segurança, etc. E estou muito feliz de estar aqui. Acho que, de maneira geral, é isso. Estou em Belém, moro em Belém, cresci aqui. E assim como a Juliana falou, estamos com sentimentos mistos aqui, porque é uma oportunidade maravilhosa, mas por outro lado a gente também está preocupado com as prioridades e aquilo que tem tido mais atenção durante a Copa. Bom, a gente tem acompanhado, né? No ano passado tivemos a COP lá no Azerbaijão, inclusive o Paulo esteve lá, gravou conteúdo pra gente pro Florestal Brasil com exclusividade, foi bem legal, né? E a gente falou bastante sobre isso. E toda vez que tem COP, né? Teve a COP lá em Dubai também, as pessoas acabam falando muito também da cidade, né? Do local, acabam conhecendo. A gente via muita reportagem assim, conheça Baku, a cidade que está sediando a COP. Porque muita gente, eu particularmente, se caísse na pergunta do Show do Milhão, qual a capital do Azerbaijão, eu não saberia. Eu não fazia ideia que era essa cidade, né? E isso acontece muito, e vai acontecer com Belém também. As pessoas lá fora, né, vão conheça Belém, a capital da Amazônia que está sediando a COP, vai ter esse tipo de reportagem, né? E quando isso acontece, obviamente a gente tem que estar preparado para as notícias boas e para as notícias ruins que vão falar sobre a cidade, porque não existe cidade perfeita, galera, sabe? As pessoas têm esse conceito, né, de achar que certas cidades, né, que são conhecidas aí, por exemplo, você vai falar Paris, Londres, Nova York, né, Los Angeles, não são cidades perfeitas, todas as cidades têm os seus problemas, né, vai de quem tá falando saber se o que vai focar mais, né, e então a gente tem que estar também preparado para isso, nós como paraenses, como belenenses, temos que estar preparados também para as coisas boas e ruins que vão falar, né. Mas o nosso objetivo hoje é justamente que as pessoas conheçam, né, a cidade de Belém, principalmente os brasileiros, né, que estão pensando, o pessoal que está pensando em viajar para Belém, pô, vou lá, quero ir nessa COP aí, né, uma oportunidade também única, né, porque você ir para uma COP em Dubai, no Azerbaijão, é muito mais difícil do que você ir numa COP em Belém. Se você é de Brasília, se você é de São Paulo, se você é de Florianópolis, né, é bem mais fácil você ir para Belém, que você pelo menos está no mesmo país. Então eu imagino que muitos brasileiros que talvez nunca foram para a Amazônia vão participar esse ano da COP, né? Então você que está ouvindo a gente aí, fique ligado que a gente vai falar sobre isso aqui, né? E a primeira coisa que eu queria, já que a gente trouxesse, assim, que vocês falassem, na opinião de vocês, por que Belém? Por que vocês acham que escolheram Belém do Pará para sediar esse evento? Então, tem uma coisa que perguntam bastante, né? Sempre que a gente vai participar de alguma coisa, as pessoas perguntam, por que escolheu Belém? Foi uma estratégia política? Foi, né, uma estratégia do governo federal? Qual foi a situação? Na verdade, a ONU já queria fazer esse evento na Amazônia, né? A COP é o evento, a Conferência das Partes, é o evento mais importante, onde as autoridades dos países vão discutir sobre a questão climática no planeta, né? E ele já era a intenção de que fosse acontecer na Amazônia, né? E acontecer em Belém, porque a ideia não é mostrar uma cidade super bonita, super estruturada, como Dubai, né, e como o próprio Azerbaijão, como o próprio Baku, né, que é uma cidade diferente da nossa. A ideia é justamente mostrar os desafios, né? A ideia é que os outros países olhem para a Amazônia e entendam que a Amazônia tem vários desafios. É uma região extremamente rica, extremamente importante, mas é uma região cheia de desafios. Não é para ninguém ficar confortável, né? Não é para ninguém, não é para ser, nossa, olha como não é um resort na Amazônia. Não é A só para vir ideia turistar, né? não é para turistar.
né? A ideia não é essa, a ideia é que os desafios mesmo sejam, né? A gente tem problemas sérios com saneamento básico em toda a Amazônia, né? Tem sérios problemas de saúde, de cuidados. Então, a ONU veio aqui, não foi uma coisa repentina. Eles vieram aqui, fizeram um estudo da cidade. Então, foi planejado, né? Foi planejado, e aí entrar em acordo com o governo federal para que o evento seja realizado aqui. Então, não é uma coisa tipo, joguei aqui no sorteio e sorteou Belém. Não, não é assim. Acho que é importante dizer que a COP de 2019, a COP 25, era para ter sido no Brasil, e na época o presidente da República, que era o Bolsonaro, decidiu que não iria aceitar a COP. Aí a COP foi para o Chile, e aí, portanto, seria uma das poucas COPs no sul global. Mas o Chile estava passando por um momento político muito delicado e estava em meio a muitos conflitos sociais e políticos, e em cima da hora, em praticamente 30, 60 dias, a COP teve que se mudar para Madrid. Mas a gente deveria já ter tido uma COP aqui. Por que que é muito importante que tenha uma COP aqui? E eu acho que é importante dizer o que é uma COP para partir do ponto de partida. Legal. E explicar um pouquinho maior a relevância do Brasil, da Amazônia, e aí, portanto, politicamente Belém se colocou na frente. Mas essa COP é uma das hoje 3 COPs, que em breve deverão chegar a 4 COPs. E as COPs são conferências de partes da ONU e elas se reúnem para discutir algum tema específico. Então, a COP que vai acontecer em Belém, que aconteceu no Azerbaijão e que aconteceu em Dubai, e essa que eu estou falando que era para acontecer no Chile foi para Madrid, vão ser 30, né? Agora em Belém já tivemos 29. E são conferências das partes da ONU, que são os países signatários dos acordos da ONU, e esses países discutem nessa COP especificamente a questão da mudança climática. Tem outra COP, por exemplo, que discute a biodiversidade, que acontece de 2 em 2 anos, tem uma outra COP que discute a desertificação, tem uma outra COP que deve se formar uma COP em breve que vai discutir a destinação de resíduos, especialmente plástico, etc. Nessa conferência de clima, os países tentam encontrar soluções para uma meta realizada no Acordo de Paris, em que a gente deveria ter a temperatura global média da Terra subindo até 1,5 graus, algo que já foi ultrapassado. Essa mudança climática, eu acho que, como eu estou falando para engenheiros florestais, eu acredito a maioria, não preciso explicar muito por que isso empurra a gente para questões muito drásticas. Eu vou dar o exemplo de Belém, para que as pessoas conheçam Belém. Belém vai aumentar 440% os seus dias de calor extremo em 26 anos. Então não é daqui a 250 anos, é em 26 anos. E a minha mulher está grávida, então a gente começa a pensar agora nessas próximas gerações, literalmente, é uma coisa que está batendo na porta. Vale dizer que, nesse caso, Belém também, e aí num prazo um pouco mais longo, deve ter o que hoje é território de pelo menos 40, 50% da nossa população alagado. E isso também é consequência das mudanças climáticas. E considerando ainda que a gente tem a energia mais cara do país, o estado do Pará, apesar da gente ser o segundo maior produtor de energia do Brasil, a gente vai ter um problema muito grande, porque é uma cidade com calor extremo, com custo de energia extremo e que tem muito curso d'água, né? Para quem já teve a oportunidade de vir para Belém, uma cidade inteira cortada por rios, riachos, aqui a gente chama às vezes de canal, às vezes de furo, enfim. Então, esse impacto vai ser sentido principalmente nos países do sul global. São os países que não se desenvolveram, que têm um clima tropical, são os países que não têm infraestrutura, e o Brasil é um deles. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que se você pegar a lista dos 10 países que mais emitem gases de efeito estufa, e via de regra é o que está aquecendo o planeta e provocando essas mudanças, a gente tem uma situação diferente da grande maioria desses países. A grande maioria desses países são os maiores emissores do mundo de longe, são os países que se industrializaram, se desenvolveram. Via de regra, se desenvolveram num processo que a gente já conhece, que é o processo de colonização, pegando matérias-primas, etc., e muitas vezes mão de obra escrava e tudo que é lugar do mundo, e ficaram ricos e conseguiram ter suas infraestruturas, qualidade de vida, e são normalmente esses países, Lucas, que a gente fala quando pensa nas cidades mais bacanas do mundo. Sim. A gente fala de Paris, de Londres, de Nova York e assim por diante. Só que esses países, eles ao se industrializarem, ao usarem muita energia, etc., emitiram muito carbono, mas conseguiram fazer isso gerando riqueza para si mesmo. O Brasil foi diferente. O Brasil está ali entre o quinto a sétimo maior emissor do planeta, e aí a conta muda um pouquinho, não porque a gente transporta muita matéria-prima ou muito produto acabado, não porque a gente industrializa muito, não porque a gente usa muito combustível, não por causa do petróleo, inclusive. Não que seja coisa boa, já deixando bem claro. Mas porque a gente faz um uso inadequado do solo
e do bioma. Então, metade das emissões brasileiras, aproximadamente, são de desmatamento, e mais uns 25% aproximadamente é o que a gente chama de uso do solo, sistemas alimentares. Na prática, vou usar para deixar muito claro, enquanto os Estados Unidos emitem carbono para ficar rico, a gente emite carbono para ficar mais pobre, porque o processo todo de desmatamento e uso do solo nos deixa numa situação pior de desigualdade social, de pobreza, etc. E aí, só para não demorar mais do que eu já estou demorando, isso faz do Brasil um lugar importante. Por quê? Porque a gente consegue, é um país dentre os maiores emissores do mundo, que tem a sua fonte de emissão de gases de efeito estufa bastante diferente de Estados Unidos, China, e outros países desenvolvidos. A nossa fonte é de desmatamento, uso do solo, mais de 70% disso. E, portanto, é muito mais simples a gente fazer transição da produção de alimentos e do uso do solo do que a gente fazer transição energética. Uhum. Então, a gente é um país que, além de estar contribuindo, e aí isso já era um motivo para a gente discutir COP, a gente é um país que consegue, talvez, dos mais rápidos do mundo, fazer uma transição. Isso nos coloca numa posição de liderança. E é por isso que aqui no Brasil, a gente também discute uma COP ligada à biodiversidade. Mas é uma COP de clima, não tem uma biodiversidade, por que a gente mistura as coisas? Porque aqui o nosso desafio de clima está ligado também ao nosso desafio de preservação da biodiversidade, porque a gente está falando de desmatamento, principalmente. Então, a COP em Belém tem também uma oportunidade para a gente nesse sentido, de a gente assumir uma liderança que para a gente é um pouco mais fácil, olhando grosseiramente, mas claro que a gente tem muitos desafios internos para isso, mas acho que é importante todo mundo entender que a gente tem um papel muito importante negativamente e talvez a gente tenha uma oportunidade muito mais simples do que a maioria dos países tem para fazer uma transição de emissão de gases de efeito estufa. O Brasil ele tem base, né, produtiva muito arcaica ainda, né? Podemos dizer assim. O Paulo falou muito bem. Os outros países se desenvolveram, né, às custas de países como o Brasil, por exemplo, e aí vieram aqui, fizeram isso, e o Brasil ficou com esse legado, principalmente voltado para a agricultura. Nossa agricultura, por mais que já exista muita tecnologia envolvida, ainda é muito baseada em você pegar aquela commodity e exportar ela pura e simplesmente como commodity e acabou, né? Não há muito processo de industrialização aqui para exportação. Então isso é muito preocupante, é por isso que eu concordo totalmente com vocês, né? O Pará, Belém, pode estar à frente justamente porque há exemplos em Belém de atividades onde você consegue fazer uso dos recursos naturais de forma sustentável, né? A gente tem, por exemplo, o açaí, né, que é um produto hoje nacional, né, talvez até mundial, mas você toma açaí em qualquer cidade do Brasil, qualquer local do Brasil, até cidades pequenas, você tem lá a banquinha de açaí, tudo bem que é aquele açaí misturado com guaraná, com leite condensado, com confete, com É paçoca, de verdade, né? mas é açaí, sabe? E é o que eu sempre falo, às vezes o paraense, principalmente, a gente tem esse negócio assim muito forte, né? Essa cultura muito forte. Não pode mexer no. Não pode. Até, por exemplo, eu vou muito para Santarém, né? Eu, Paulo, acho que vocês também vão bastante para Santarém. E lá eles tomam o tacacá doce, né? E eu, a primeira vez que vi isso, fiquei ofendidíssimo, né? Como assim o tacacá doce e tal, não sei o quê. E depois eu desencanei. Falei assim, cara, essa é a forma deles de consumir. O importante é que estão consumindo, né? E a gente tem um pouco esse protecionismo. Eu tô morando em Curitiba e aqui tem o açaí cheio de coisa, né? E aí você fala assim, eu quero um açaí, mas eu quero só o açaí, sem nada. Aí a pessoa fala, como assim? Não, mas você pode, não paga nada mais. Eu falei, mas eu não quero. Eu não quero. A verdade é que eu O não cara quero. vai falar assim, não, eu te pago para você não colocar, Quanto é pra para você você não tirar o colocar Guaraná? esse morango aí. Me diz uma coisa, você já comeu o açaí daqui? Já fez um comparativo? Não tem tudo, não tem, é açaí docinho, com granola, papo de frente isso daí, mano. Exato, entendeu? Então, eu vou tentar matar a saudade ali. Eu sei que não é, né? Não é aquele açaí puro, né? Aquela papa que a gente fala, né? Mas tá consumindo. Então, para mim isso é importante. Eu acho que Belém tá saindo um pouco disso, e é por isso que eu quis trazer o Paulo aqui, porque é o empreendedor assim, que eu admiro bastante, a forma como as empresas dele trabalham, principalmente a Manioca, né? Que vende aqui, por exemplo, vende na internet, né, Paulo? Quem quiser comprar os produtos da Manioca, inclusive, vou botar o link aqui para vocês experimentarem, quem ainda não conhece, mas que consegue pegar um produto como o tucupi, que eu falei, por exemplo, para o tacacá, né, e colocar ele numa embalagem legal, fazer um processo onde você consegue distribuir isso no Brasil todo e a pessoa poder consumir aquele produto com qualquer coisa, né, fala aí os produtos aí, Paulo, tem o tucupi preto, que é muito legal, né, Agora para a você gente chama temperar. de shoyu amazônico. Substitui o shoyu, substitui o molho inglês, né, com muito menos sódio, ou seja, muito mais saudável, e é feito a partir de uma matéria-prima do tucupi, né, eles fazem um processo ali de industrialização e transformam aquilo num outro produto. Então, para mim, isso é total
a forma como o Brasil deveria tratar os seus produtos, as suas commodities. Né? Pensar de forma inteligente em reestruturar aquilo e ressignificar aquilo, e ainda assim tá usando um produto da Amazônia. Agora, sim, eu queria que a gente entrasse também falando um pouco mais de Belém. Como vocês estão vendo aí mais de perto a preparação da cidade para receber esse evento? Então, o que eu vejo sobre as situações diferentes. A gente vê a cidade um canteiro de obras, né? Obra em todo canto para receber, de certa forma, todo esse evento que vai acontecer aqui. Eu confesso que isso me preocupa um pouco, porque é quase como se fosse uma maquiagem, sabe? Uhum. Vamos maquiar isso aqui para que ele chegue e não ache a cidade tão ruim, não ache que a cidade tenha tantos problemas. Tipo, quando vem visita em casa, a casa tá uma bagunça, e tu sai Isso. mexendo tudo, botando coisa dentro do armário. Exato, botando para baixo do tapete, né? Aquele negócio assim, não, deixa eu botar aqui nesse armário, que aí quando você abre o armário tá um caos, né? Então eu acho que está acontecendo um pouco disso, né? A cidade está no canteiro de obras. Eu vejo ainda as pessoas muito confusas sobre o que é a COP, né? A população sem entender, acho que vai ser um evento grande. É um grande carnaval, né? E vai ter show do Coldplay, vai ter agora Billie Eilish, disseram que vai ter Billie Eilish, né? E é o que a gente ouve, as pessoas falando por aqui. Isso é bem preocupante, porque a gente vai tratar assuntos muito sérios, né? Como o Paulo falou, a gente está aí indo para situações sem retorno por causa das mudanças climáticas que estão acontecendo, a temperatura do planeta aumentando drasticamente, né? E a gente ouve as pessoas dizendo que, primeiro, a gente vai no Ver o Peso, que é um mercado, isso aconteceu comigo, tá? Um mercado a céu aberto tem aqui em Belém, e aí as pessoas falando coisas como, esse negócio de mudança climática não existe, né? E aí eu Fernando, então é bem preocupante nesse sentido, não tem essa educação climática, né, muito forte, não é o forte da capital, né, do Pará. E acredito que de outras cidades do Pará também não sei, né? Então, mas assim, a galera tá bem empolgada, tipo, tá recebendo gente, das pessoas quererem vir para cá, né, quererem conhecer Belém. Aqui a gente tem uma cultura forte de atravessar o rio, né? A gente tem aqui as ilhas do outro lado do rio e as pessoas vão muito ali para lazer, né? Vou na Ilha do Combu, vou ali na Ilha do Combu tomar banho de rio, comer um peixe. Só que ali na Ilha do Combu mora muita gente, são os ribeirinhos que eles moram ali. E aquelas pessoas não têm noção nenhuma sobre, de fato, é uma COP, né? O que eles acontece é uma enxurrada de gente chegando, vocês têm que falar inglês, né? E um ribeirinho chegou um dia para mim desesperado, dizendo, disseram que eu tenho, para participar da COP, eu tenho que falar inglês. Então já joga uma pressão em cima daquelas pessoas, né, que muitas vezes não tiveram a educação básica daqui e jogando uma pressão de que elas têm que falar inglês para poder trabalhar durante a COP30. E isso é bem preocupante. Então, o que eu acho? É uma situação que as pessoas estão empolgadas, mas elas também estão assustadas e com medo. Rola uma pressão grande em cima dessas pessoas, principalmente dessas pessoas que estão ali do outro lado. Então, aqui a gente ver o que a gente pode fazer da melhor maneira possível, né? Ir até lá, eu estou num grupo de pessoas que vai até lá, vai reunir com as pessoas lá do outro lado do rio e conversar a respeito da COP, falar que para elas se prepararem, né? No sentido de que chegou um gringo aqui, olha, deixa eu levar essa fruta aqui de graça, né? Vamos se atentar para isso. Não. O conhecimento de vocês não é público, não deve ser oferecido gratuitamente aí para gringo, né? Então, eu acho que precisa desse trabalho educacional muito forte ainda sobre a COP. E aí a gente estava falando ainda agora sobre o açaí, e aí eu estava pensando mesmo como o paraense é bairrista, né? O paraense é muito bairrista, então eles querem, a gente brincar, o açaí de verdade, que é o açaí que só tem farinha de tapioca ou farinha da baguda, né? E esse é o açaí correto, é o açaí certo, qualquer outro tipo de ingerir açaí tá errado, né? E isso é muito comum, é muito forte. E aqui a galera um papo é muito forte, tipo, vamos mostrar para esse pessoal que tá vindo aí como é que se come açaí de verdade, que açaí não leva granola, açaí não leva guaraná, açaí não leva chocolate, né? A primeira vez que eu vi chocolate no açaí, quase eu morro, né? Então, o mas aí é que tá. Se você não coloca, a pessoa não consome, ela vai achar ruim, vai dizer que tem gosto de terra,
que não sei o quê. Então, assim, na minha visão, tá? Não sei se você concorda, mas eu acho que o importante é o cara consumir, desde que ele saiba que o original Logo não te tem dizendo que eu aquilo. discordo muito, viu? Então Vou te beleza, explicar o porquê, não é só pelo beleza. sabor, não. Tá. Então, eu penso assim, desde que a pessoa saiba que o natural, ele não é daquele jeito, né, que não se toma daquele jeito naturalmente, beleza, né, eu acho que o importante é consumir, mas eu queria ouvir a opinião do Paulo aí sobre isso aí. Vou primeiro falar um pouquinho de Belém, né? Bom, Tá. a cidade de fato é um canteiro de obras. Belém recebeu até agora cerca de 5 bilhões de reais de um conjunto de origens para fazer obras de infraestrutura para a COP. Tem uma discussão muito grande que é o fato dessas obras não estarem atingindo a parte mais carente da população. Por outro lado, também, de fato, são obras que precisam preparar a cidade para receber um evento que é muito protocolar e que recebe, para o bem e para o mal, uma elite corporativa e governamental do mundo, que tem muitas, mas muitas exigências e protocolos que, no meu ponto de vista, muitos deles são completamente necessários. Então, por um lado, é uma cidade muito precária em investimento de infraestrutura, por outro, nesse momento, essa infraestrutura precisa mesmo atender isso para que a gente não vire um caso de insucesso da COP, e as questões de infraestrutura podem muito atrapalhar uma COP e deixar marcada essa COP no Brasil. Então isso é um ponto importante. Agora, por outro lado, o que eu acho que deveria estar sendo feito e não está sendo é informação, que eu acho que é um ponto que a Juliana tocou também. Eu não acredito que a população inteira deveria saber muito bem o que é uma COP, mas eu acho que a população inteira, ou uma boa parte dela, deveria saber em que cenário a Amazônia, Belém, o Brasil está nesse cenário de mudança climática que vai afetar a todos nós e já está afetando hoje. Aliás, já afetou ano passado, não é nem mais no futuro. Então isso eu acho que é uma oportunidade que está perdendo muito. Explicar para as pessoas o que é mudanças climáticas, como isso afeta a vida delas, como a Amazônia afeta esse cenário global, e infelizmente esse é um ponto que realmente não está sendo explorado. As pessoas estão falando mais, sei lá, sobre outras questões da COP do que sobre o que realmente importa. Acho que essa oportunidade de informação a gente está perdendo e muito. E o outro ponto que eu acho que vale a pena falar sobre essa questão da COP, Belém de oportunidade, é sobre o turismo. Assim. A gente é uma cidade... Bom, eu sou bairrista, acho que a maioria dos belenenses também são bairristas. Então a gente acha... Quando falaram ali no começo do vídeo que Belém não é uma cidade perfeita, eu quase gritei aqui falando que é perfeita sim. Mas, obviamente, como qualquer cidade grande, numa região muito pobre, subdesenvolvida, tem muitos problemas. Mas eu acho que das cidades mais lindas que eu já pude estar na vida, óbvio que eu sei que eu tenho uma grande parcela aí de suspeição porque sou daqui, mas eu acho que a gente é uma cidade que tem uma história muito legal, que misturou, durante as nossas migrações, culturas muito bacanas. Então, desde a nossa gastronomia, que quando você vai olhar uma mistura da gastronomia indígena com a gastronomia preta, com a gastronomia portuguesa, com as influências japonesas, com as influências judaicas e assim por diante, ao visual da cidade, é uma cidade também que misturou arquiteturas de diferentes períodos e com diferentes influências. A diversidade de ingredientes, Belém era o porto de saída, rolou a polêmica recente, né, da castanha do Pará, castanha da Amazônia, castanha do Brasil, e o Pará nunca foi o maior produtor de castanha do país, mas sempre foi o principal escoador de castanha do país. E lembrando que tudo isso tinha um nome só, né? Toda essa região norte do Brasil praticamente. Então, uma cidade como Belém, onde saía muita coisa, acho que o Ver-o-Peso é um grande exemplo disso, também acumulou ao longo da sua história muita diversidade. E a nossa localização geográfica, que nos coloca perto do mar, nos coloca perto do Caribe, faz também uma mistura muito interessante. Então, vou dar alguns exemplos. A gente frita peixe como ninguém. Isso é uma coisa que você não encontra em outras cidades da Amazônia, Sim. Especialmente se compara muito Belém e Manaus, que são as duas cidades com mais de 1 milhão de habitantes na Amazônia. E a gente frita peixe como ninguém, isso é uma característica nossa. Por exemplo, não é muito comum você encontrar maniçoba em Manaus, porque tem muito a ver com a nossa migração portuguesa, com a presença de quilombos no Pará, especialmente, que é um dos estados do Brasil com maior presença de quilombos, e também com a influência das carnes dos embutidos portugueses e franceses e tal. Até o vatapá, né, cara? O próprio vatapá. Que aqui é com camarão. Exatamente. O próprio tucupi, eu costumo dizer que o tucupi conta um pouco a história do Brasil, porque ele é feito da mandioca, que é um produto nativo da Amazônia. Ele usa fermentação, que é uma técnica indígena de conservação, mas aí acabou, que aí ele leva alho, sal, chicória, alfavaca, e nada disso é um produto brasileiro sequer. Sim. Então, é muito, muito legal ver essa mistura de Belém. Outra coisa é a nossa música, a nossa dança. Então, por exemplo, aqui a gente é uma cidade que criou pelo menos 3 ou 4 ritmos musicais, como o carimbó, como o tecnobrega.
como a guitarrada, que Guitarrada. tem a ver com a presença preta na região, tem a ver com a influência da música latina caribenha, enfim, então a gente é uma cidade que teve na nossa história muitas e muitas misturas, que eu acho que deixaram isso aqui um caldeirão delicioso. Belém é reconhecida como uma cidade criativa, como uma das cidades criativas da gastronomia pela Unesco. A gente, muitos chefes famosos, assim, eu acabo por vender alimento, tenho muito contato com chefes de cozinha, e muitos deles falavam, eu escutei isso muitas vezes, dizer que o tucupi era o tempero do século XXI, que a próxima fronteira da gastronomia estava na Amazônia. Então, a gente tem pimentas maravilhosas, molhos maravilhosos, as frutas mais incríveis do mundo estão aqui. Acho que vale sempre fazer esse paralelo daquilo que dá prazer para a gente com a biodiversidade que a gente tem. Então, a gente tem a partir de 15% a 20% da biodiversidade já identificada no mundo, né, na biodiversidade terrestre. E essa biodiversidade muitas vezes se traduz em fruta, em tempero, em ingrediente, e também, olhando para os micro-organismos, vira fermentação. Então a gente tem realmente uma gastronomia muito, muito rica. Essa nossa história, se ela tem alguma coisa boa, acho que uma delas é isso, que digo, da colonização, é a influência que a gente teve, especialmente na gastronomia também, que ensinou a gente a cozinhar divinamente bem, a temperar a comida divinamente bem, além do que a gente já tinha aqui de ingredientes maravilhosos. Então, eu acho que começando pela gastronomia, eu acho que as pessoas vão se encantar por Belém. Segundo, acho que essa paisagem, não é qualquer cidade do mundo que você olha uma metrópole, que é muito densa, como é o caso de Belém, mas que você pega um barco em 5 minutos, você está, como a gente fala aqui, não é de forma pejorativa, você está no meio do mato. Você consegue olhar para um pé de açaí, para uma castanha do Pará caiu no chão, a 5 minutos de uma metrópole. Então isso também, para o turismo, é um prato cheio. Não é qualquer cidade do mundo, se você olhar no Brasil, são poucas as cidades que fizeram isso, que criaram ritmos musicais, tem uma dança tão gostosa, enfim, então acho que isso tudo torna Belém uma cidade incrível. E eu acho que, por fim, e mais importante, é que a gente é um povo muito acolhedor. Eu nem sei dizer exatamente por quê, mas a gente é um povo muito acolhedor. Então é muito provavelmente que as pessoas que virão para Belém chegarão aqui e elas em 1h30 se sentirão em casa, porque elas vão cruzar com alguém chamando elas para almoçar na sua casa, assim, isso é muito comum e a gente gosta de receber. Eu acho que a gente deveria, o Pará poderia ser o grande polo de turismo do planeta. Sim. Porque uma coisa que a gente sabe fazer é receber. E claro que a gente tem muitos desafios. Por exemplo, a Juliana estava falando da questão do inglês. Infelizmente, se o Brasil já é muito pouco falante do inglês, o Pará menos ainda, Belém também. Então, eu acho sim que a gente poderia aproveitar essa oportunidade para se desenvolver mais, que isso dá autonomia para que a gente tenha protagonismo em outros lugares. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade de aprender inglês na infância, só fui aprender depois de velho, e mesmo assim me trouxe muitas oportunidades e foi muito legal. E eu acho que a gente poderia também encontrar maneiras de fazer a nossa população ter mais acesso a isso. Obviamente que ainda é uma questão de muito privilégio você falar outra língua no Brasil, mas eu acho que isso é um dos incentivos que a gente deveria, o poder público e como sociedade dar, porque eu acho que isso abre muitas oportunidades. E aí, eu estou falando de tudo isso só para falar do impacto do turismo. Eu acho que essa COP vai ser uma grande oportunidade de o mundo finalmente nos ver como uma cidade importante para o turismo. O brasileiro, via de regra, né, obviamente eu estou falando de quem consegue, tem renda para turistar pelo mundo, mas é muito mais comum você pegar um cara de São Paulo que tem ali sua condição para tirar férias e viajar para onde quiser. Muito mais comum ele ir para Miami do que para Belém. Então, e assim, na boa, cara, Belém é uma cidade muito mais fantástica. Então, eu acho que vai ser uma porta importante. E aí, algumas questões que fazem sentido para a gente desse olhar do turismo, e claro, isso tem que ser planejado, porque turismo pode virar uma grande confusão numa cidade, mas hoje o turismo no Brasil ele representa quase 8% do PIB e gera pelo menos 8% dos empregos. E se a gente olhar outros setores da economia que são assim muito falados na mídia, a gente vai ver que eles geram muito menos emprego, contribuem muito menos com a arrecadação do país e tem muito menor participação no PIB. Só no ano de 2014, o Belém, né, o aeroporto de Belém, portanto o Pará também, teve um aumento de quase 50% no número de turistas internacionais. Isso movimenta a economia e isso é uma chance da gente movimentar uma economia que faça sentido de acordo com o nosso bioma, com a nossa cultura. Então, eu acho que a COP pode nos trazer essa oportunidade grande. Claro que a gente vai sentir muito gostinho de desperdício de oportunidades durante a COP, eu tenho certeza que a gente vai sentir isso,
vai lembrar que a gente poderia ter feito tal coisa, mas de qualquer maneira eu acho que é uma oportunidade grande para que o mundo nos enxergue. E aí, só para concluir, eu acho que o mundo também vai enxergar a maneira que a gente consome nossos produtos. Se a gente parar para pensar, a gente cada vez mais valoriza o azeite português, o azeite Sim. espanhol, o vinho francês, o produto de origem. E isso só é possível para lugares que se desenvolvem e que conseguem impor essa cultura no mundo. Não é à toa que a gente, desde a infância, vê filmes de Hollywood, come hambúrguer e ketchup, e a gente tem essas indústrias conseguindo nos explorar economicamente. Por que eu estou falando disso? Porque eu tenho visto um movimento em Belém, cada vez mais, de uma proliferação das açaiterias, que são essas sorveterias que vendem aquele açaí no copo com leite ninho, morango e perna de grilo e tudo. Qual que é o problema disso? Além do paladar, que claro, o nosso paladar é outro, acho que aí tudo bem, Lucas, eu concordo nesse sentido que, cara, cada um tem seu paladar. Eu costumo dizer, olha, o paraense não toma chimarrão, então por que a gente quer que o gaúcho tome tacacá? Ele não vai tomar, faz parte da cultura de cada um. A diferença é quando a gente começa a consumir os nossos produtos industrializados em outro lugar. Então Sim. não é à toa, por exemplo, que o Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, mas o maior exportador, quem mais ganha com café no mundo é a Suíça, que não tem um pé de café. E eu estou falando disso com açaí, porque quando isso passa a acontecer, quando a gente apenas tem a capacidade de fornecer matéria-prima e aí tem que consumir em qualquer lugar do jeito que seja, a gente já viu esse filme antes. Vamos lembrar que o cacau é um produto amazônico e não se produz mais em grande volume na Amazônia. A própria Suíça, né, famosa pelo chocolate, eles não produzem cacau lá. Exatamente. A mandioca, vamos lembrar que a mandioca também é um produto amazônico, e não é o Brasil nem a Amazônia, muito menos, que ganha dinheiro com a mandioca. Vamos lembrar que a borracha também é um produto amazônico. O maior produtor de borracha do Brasil é São Paulo, e o maior produtor do mundo é o Sudeste Asiático. Vamos lembrar que o camu-camu também é um produto amazônico, mas que o maior produtor no Brasil não é a região amazônica, é São Paulo. Vamos lembrar que o cupuaçu também é um produto amazônico, mas o maior produtor do país é a Bahia. Vamos lembrar que o maior produtor, o Guaraná é um produto amazônico, todo mundo consome, mas o maior produtor é a Bahia. Então, quando a gente se limita a estimular o consumo e a gente só fornece matérias-primas, a gente muito provavelmente está estimulando uma produção de larga escala de matérias-primas, o que obviamente para a Amazônia não é bom, e não só não é bom, como é incompatível. A primeira coisa que se tentou produzir na Amazônia foi cana-de-açúcar, quando os portugueses chegaram aqui no começo do século XVII, e não deu certo. E daí surgiu aquela história da droga do sertão, daí surgiu o cacau, e depois o cumaru, e castanha, e tantas outras coisas. Essa é uma história que a gente repete há alguns séculos. E eu não gostaria de ver essa história de novo se repetir com açaí. E quando a gente vê esse tipo de produto invadindo a nossa região, principalmente, como é o caso que eu estava falando das açaiterias, a gente está mudando o nosso hábito de consumo. Quando a gente muda o nosso hábito de consumo, a gente muda o produto que a gente compra. Quando a gente muda o produto que a gente compra, a gente está mudando a pessoa que a gente enriquece, a pessoa, a cidade, etc. Então, se o Pará ou o Brasil consumir só produto das açaiterias, a gente vai estar estimulando as indústrias que não estão localizadas aqui. E a gente basicamente vai estar com o açaí transferindo renda daqui para outro lugar. Então, muito mais do que o sabor, essa é a minha preocupação. E a cultura tem tudo a ver com o consumo. Volto àquele exemplo, não é à toa que a gente consome o hambúrguer, não é cultura nossa. Não é à toa que a gente consome a pizza, que não é cultura nossa. Não é à toa que a gente valoriza a gastronomia francesa, o sushi, que a gente quer o azeite espanhol, e assim por diante, o azeite português, e assim por diante. Então, eu acho que aí está o perigo, e eu acho que é muito legal a gente, só para finalizar, receber aqui alguns turistas que de repente vão conhecer, se apaixonar mais pela nossa cultura, e talvez impulsionar uma economia que nos envolva. Porque não resta a menor dúvida, tá? De que quanto mais consumo se tem sobre um determinado produto agrícola, a gente desenvolve tecnologias para isso e em algum lugar do mundo a gente vai arrumar uma produção mais competitiva de monocultura que emprega pouco, que abastece uma matéria-prima de baixo valor agregado para alguma indústria que não vai estar localizada na Amazônia ganhar dinheiro com isso. Eu tenho falado sobre isso para as indústrias de açaí, inclusive, que tem muitas na região, dizendo para elas, olha, se vocês querem durar mais 10 anos, mais 20 anos, cuidado, não fiquem vendendo só polpa de fruta, porque a gente já viu esse filme antes. Vamos só lembrar que a laranja não é um produto brasileiro, mas a gente sozinho exporta 40% do concentrado de laranja do mundo. Vamos lembrar que a soja não é um produto brasileiro, mas que a gente tornou essa soja mais competitiva para produzir aqui. Então, cuidado, porque a gente não vai ter essa abundância de açaí competitiva aqui para sempre, se a gente só ficar produzindo matéria-prima. O Pará, né, e a Amazônia com açaí, ele leva
de certa forma, uma vantagem, né? Ainda bem que é o açaí, o melhor açaí, ele é o de várzea, né? Que são terrenos alagados. Então, você precisa de muita água, muita chuva, né? E um clima que nem mesmo outros estados do Brasil não tem. Como o Paulo falou, né? Na Bahia, eles estão tentando fazer o açaí, mas é o açaí irrigado, né? Ele precisa ter uma irrigação, então o custo é muito maior. E aqui o açaí, ele dá até onde você não quer, no Pará, né? Então, a gente tem ainda, talvez isso é que segurou, eu acho, o açaí. Realmente tem total razão, né? Porque se o açaí desse para plantar o mesmo açaí, né? Porque até tem um primo, né, do açaizeiro, da Eutérpia, aqui no sul, né? Mas não é a mesma coisa. Mas se desse para plantar o açaí como tem no Pará, em São Paulo, acabou, já tava, né? Já não ia ter mais açaí paraense, né? E vai dar, né? É, Porque e um dia vai dar, a exatamente. gente Melhoramento descobriu genético, como plantar soja na Amazônia, tipo isso, assim. é. Então, uma Vai hora, dar. uma hora vão conseguir, né? Que já existe na Bahia irrigado, e a questão do custo da irrigação é realmente tendo quem pague, a pessoa faz, né? Esse que é o conceito, né? Porque propriamente a soja realmente ela não é barata, né? Não foi barato implementar soja e eucalipto, por exemplo, a cultura do eucalipto também, trazendo agora para o setor florestal, não foi barato implantar o eucalipto, que é australiano, no Brasil. Mas hoje o melhor eucalipto do mundo é o brasileiro, né? Na Austrália ele cresce com 20 anos, aqui ele cresce com 5. Né? Então o Brasil é muito bom nisso, mas recai nesse mesmo erro que a gente está falando, de ficar vendendo commodity, vendendo produto só mesmo desdobrado ali, né? Então você pega o caroço do açaí, transforma em polpa e vende como polpa congelada. Pô, vamos fazer o produto. Quer tomar açaí sorvete? Vamos fazer o sorvete aqui no Pará. Então, né? E vende o sorvete. Não, a polpa eu não te vendo. Eu te vendo o sorvete já com Guaraná. Aí vai, pronto, mistura o Guaraná pro cara e entrega. Mas agrega valor, atrai empregos e tudo mais. Agora, trazendo um pouco da questão da cultura, né, que a gente tá falando de Belém, eu tava falando com um amigo meu essa semana, e ele mora no Espírito Santo, e ele quer ir pra Belém pra COP, né, nunca foi e tal, e aí ele me perguntou essa semana assim, cara, eu tô vendo aqui passagem e tal, já pra novembro, quantos dias tu acha que dá pra eu ir pra COP e depois dar uma turistada? Eu falei, cara, tu consegue ficar uns 3 meses em Belém? Que aí eu consigo fazer uma programação legal pra tu dizer que tu conheceu Belém, né? Porque, cara, tu vai ficar o quê? 3 dias? Aí eu falei, não, tô brincando, cara. Mas me fala assim, quantos dias tu pode ficar em Belém? Que aí eu te digo o que dá pra tu fazer. Porque se quiser que eu te dê uma programação pra um ano, tirar um ano sabático, ficar um ano passeando, tu fica. Agora vai ficar uma semana, 3 dias, 2 dias, aí eu vou ter que te dizer assim, ó, vai ali, vai no Marajó. Não vai dar pra tu ir no Marajó. Vai no Cumbu, vai em Mosqueiro, vai, né? Porque eu acho que Belém é isso, né, cara? Tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa assim. Mas o que eu queria fazer e passar a palavra pra Juliana é uma coisa que o Paulo falou que me chamou a atenção, né? Além da comida, além dos locais lindos, a cultura, os museus que a pessoa pode visitar, teatros, enfim, que eu acho que talvez seja o principal ativo, e isso ninguém tira de Belém. Pode tirar o açaí, pode tirar o tucupi, pode tirar o que for, mas essa hospitalidade, né, Juliana, eu acho que não tem igual, né? Essa mistura que houve cultural em Belém criou um povo que eu acho que vai ser talvez o que as pessoas mais vão levar, talvez da cópia, assim, para casa de bagagem, é essa experiência, né? O que tu acha em relação a isso, pela tua experiência no teu trabalho com as pessoas? Olha, com certeza, isso aí sem a menor sombra de dúvida, eu posso aqui afirmar para as pessoas que você dificilmente vai encontrar um lugar que tenha uma hospitalidade tão efetiva, tão forte como Belém do Pará. E isso até pra gente que é daqui é estranho quando a gente sai daqui, né? O Lucas mora em Curitiba, provavelmente deve ter sentido. Nossa, muito. A gente sai daqui e a gente acha as pessoas muito frias. Daí a gente diz, meu Deus, como assim? E aí, aqui as pessoas são tão frias, a galera não se junta, não faz aqui não tem aquele sentido de comunidade tão forte, né, que a gente tem. E aí eu fui já, né, com a experiência de vida, percebendo que não são as pessoas que são frias, é a gente que é demais, assim, a gente é quente demais, né, digamos assim. Então, aqui em Belém, a gente tem essa coisa que o Paulo estava falando, vai convidar uma pessoa para almoçar na sua casa, te conhecer em 5 minutos. E é isso mesmo, é real, pra gente é normal, né? Como eu trabalho, a maior parte das pessoas que trabalham comigo não são do norte, não são da Amazônia. Quando elas vêm para cá, se tem algum motivo delas virem para cá, elas voltam falando, gente, a Juliana é a melhor anfitriã que existe. Né? Ela fala, eu falei, gente, eu não sou a melhor anfitriã que existe, eu sou paraense. Você vier para Belém, enfim, para o Pará, né? De uma maneira, o Pará é enorme, mas eu percebo que
Isso é uma coisa mesmo do Estado. Quando você vem para cá e uma pessoa sai, se organiza, muda a agenda dela para estar com você, para levar você para lugares, para mostrar, né? A gente tem uma vontade muito grande de mostrar, olha, aqui é o tacacá, né? As pessoas acham, não tem muita noção do que é o tacacá, né? A gente vai conversar, tacacá é uma bebida alcoólica, que a Joelma fala que ela vai tomar e fica de boa, né? E a galera fala, é uma bebida alcoólica, o tacacá, eu já passei por isso. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, Não acredito. uma bebida alcoólica, né? O tacacá é um prato regional, enfim, que aí eu vai explicando que é de fato Não é tacacá. alcoólico, mas tu toma, tu fica good vibes. Não tem como o cara não ficar bem. Até melhor, eu acho que. Exatamente. E aqui a gente tenta explicar, né? Tem um restaurante aqui em Belém, né? Que eles trabalham com açaí, e quando você chega lá e diz assim, bom, você já provou açaí? Ah, eu já tomei açaí no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, enfim, em outro lugar. E ele, então a gente vai mostrar como a gente toma açaí. Então eles fazem a degustação do açaí, mostram. Pode falar o nome, como é o nome do restaurante? Pode falar, é o Ponte do Pode Açaí. falar, pronto, Ponte do Açaí. Ponte Tá? do Açaí faz isso, Bem né? famoso, Ponte do Açaí é bem famoso. Bem famoso, é um restaurante famoso aqui de Belém. E eu costumo levar as pessoas, né? Quando vem pra cá, assim, as pessoas chegam, Juliana, eu quero provar o açaí salgado. Também já rolou. Aí eu fiquei, Salgada. açaí salgado, galera, o que é isso? E na verdade é porque porque come o açaí com a comida, então na cabeça deles o açaí é salgado. Sim. E não, que não é de Belém, o açaí não é salgado. Eu acho que é uma coisa tão cultural que essa hospitalidade você vai ver desde a pessoa ali mais humilde, né, ali do ribeirinho, humilde, enfim, até uma pessoa assim já num super status aqui em Belém, é muito forte essa questão da hospitalidade, é muito cultural mesmo, né? E aqui a gente estava falando de turismo, eu acho interessante a gente falar também a grande oportunidade que a gente tem de fazer turismo com base comunitária, né? Porque a gente vem e fala assim, vamos fazer turismo em Belém do Pará, né? Vai conhecer a Estação das Docas, vai conhecer... Estou dizendo que não é para ir na Estação das Docas, não. Claro que não, deve conhecer sim. Mas aqui, quando as pessoas vêm, eu quero ter, né? Eu quero conhecer como é a vida de um ribeirinho. Aí a pessoa atravessa o rio, vai num restaurante já com uma estrutura um pouquinho melhor, e acredita que conheceu de fato os ribeirinhos, né? Quando, na verdade, a gente tem aqui, eu vou dar o exemplo da Monotour, que é uma empresa de turismo que eu amo, são meus amigos, né? Eles estão no Instagram e eles fazem um trabalho de turismo base comunitária incrível, né? Foi através da Monotour que eu conheci uma das entidades daqui da região, que é o Seu Ladi. Okay. Né? O Seu Ladi é um senhor de 80 e acho que ele já tem 83 anos. O Seu Ladi sobe no açaizeiro para pegar açaí, é alto pra caramba, ele pula de uma árvore para outra, né? E depois impressionante desce. Isso, né? É muito, muito incrível, assim. E o Seu Ladi, ele não sabe escrever nem o nome dele, mas é uma das pessoas mais sábias que eu já conheci na minha vida. Né? Eu sento com o Seu Ladi e ele conta as coisas para mim, que eu fico impressionada. E as pessoas, quando vêm fazer, né, esse passeio, assim, que é lá, a ilha que tu não conheces, o Cumbu que não conhece, essas pessoas vão lá conversar com o Ladi, elas vão perceber que ele tem um conhecimento que nenhuma universidade dá. Né? O Seu Ladi, era, sei lá, outubro, ele virou pra mim e disse assim, as chuvas esse ano vão começar dia 29 de novembro. E foi dia 29 de novembro que as chuvas começaram pra cá. Né, que começou a chover mesmo para valer no inverno amazônico. Ele olha para as árvores e fala, esse ano não vai dar jambo. O Seu Ladi tem zero conhecimento de engenharia florestal, mas tem um conhecimento de botânica, não tem científico, né, formal, mas ele tem um conhecimento ali, então, e é uma pessoa extremamente hospitaleira. Então, assim, eu acho muito importante que as pessoas venham conhecer aqui Belém, venham conhecer a nossa região, né? E de braços abertos e a mente aberta também. A mente aberta para entender que é uma região de desafios, é uma região que tem muitas oportunidades também, né? Mas de mente aberta. E aí eu queria aproveitar para falar uma coisa que é sobre o protagonismo, tá? Eu acho que a gente tem que ter... Eu fiquei bem feliz porque o Lucas chamou aqui, né? Pessoas da região para falar sobre a região. Porque o que eu vejo bastante, eu sou da área de comunicação, então é uma coisa que eu tenho percebido e criticado fortemente, é a falta de protagonismo das pessoas que estão aqui. De pessoas que vêm de fora falar
o que a gente deve fazer, pessoas que vêm de fora explicar o que é a região, falar inclusive dos desafios dessa COP aqui, né? E com propriedade de quem não está, né? Com propriedade. Nunca pisou aqui ou se veio aqui algumas vezes e já querendo trazer essa ideia de que eu vou explicar, vou falar para vocês sobre a Amazônia e as pessoas da Amazônia simplesmente não falarem sobre. Então, eu faço o convite e deixo a dica de nos ouça. Nós temos muita coisa para dizer. Nós temos muito o que compartilhar. Então, nos ouça, pergunte para nós. Não se sinta à vontade para falar que você sabe com propriedade uma coisa que você não viu. Sim. Né? Total. Galera, bom, eu espero que esse podcast tenha sido aberto um pouquinho os olhos das pessoas que pretendem vir ou que de repente estavam meio na dúvida de que se viriam ou não para a COP, né? Que participem, e se não for pessoalmente, mas participem, nem que seja na internet, né? Nem que seja vendo as coisas, né, pesquisando e entendendo as coisas. Como a gente falou aqui, é para vir sim conhecer, turistar, comer nossas comidas, mas a pauta principal da COP30 é mudanças climáticas, né, é a gente discutir soluções para a Amazônia, tá bom? Vocês querem dar algum recadinho final aí, Paulo, Juliana? Passar as redes sociais de vocês também, fica à vontade, se quiser divulgar alguma coisa, vender uma rifa. Eu vou passar o Instagram da Assobio, que o meu não funciona muito, chama Assobio Economia, então sigam lá a gente, a partir de lá vocês vão encontrar todas as empresas associadas, inclusive as minhas empresas. Eu tenho a Manioca, que o Instagram é Manioca Brasil, e a Amazonic, que é a Amazonic BR. Assobio, Associação da Bioeconomia da Amazônia, é isso, né? Associação dos Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia, é o nome completo. Mas a gente chama de Assobio para ficar mais fácil de gravar. Então o Instagram é Assobio Economia, tudo junto. O que eu queria falar para finalizar? Primeiro, muita gente costuma dizer assim, eu já fui para a Amazônia, e eu queria só trazer uma ideia de escala. Assim. A Amazônia seria o 6º maior país do planeta. Então, assim, é tipo você falar, eu fui pro resto do Brasil que não é a Amazônia. A pessoa fala assim, tá, mas para onde você foi? Sim. Então tem aqui também, além de, o bioma percorre todo esse território, então isso é um ponto de conexão com todo mundo e traz... Rapidinho, Primo, quando a pessoa fala, tá num filme americano, o cara vem pro Brasil, aí vem pro Rio de Janeiro. Né? Foi no Brasil, é o Rio. Não tem nada a ver com o Rio de Janeiro, não tem nada a ver com São Paulo, para começar, com o resto do Brasil. Enfim, então eu queria só deixar claro que tem uma diversidade muito grande. Vocês vão ver um recorte de Belém, mas além de Belém tem outras cidades, tem outras culturas, etc. Então tem pratos que você encontra em Belém que você não vai encontrar em Manaus, você não vai encontrar no Rio Branco, assim por diante. Então é legal só vir pensando que é um território muito grande, que você conheceu Belém, e se você for em outros lugares do Pará, já vai ser diferente. Esse é o primeiro ponto. Então, sei lá, acho que tudo bem dizer eu fui na Amazônia, mas pelo menos saiba que você veio num pedaço de um território que é muito grande. Segunda coisa, sobre vir ou não vir para a COP. Eu acho que assim, depende, cara. Se você trabalha com tema, se vai ser realmente um momento importante para você, beleza. Tente vir, etc. Mas saiba que é um evento com um tema específico, que a cidade vai estar com tudo sob pressão, então os transportes, o valor das hospedagens já estão caríssimos, as infraestruturas vão estar difíceis, os restaurantes também vão estar lotados. Então, assim, venha se realmente for necessário. Se você vem para conhecer Belém, eu te diria para vir em outro momento, porque a cidade é incrível, realmente é incrível, independentemente da COP. Eu com certeza indicaria para qualquer amigo meu vir para Belém uma vez na vida, que é uma cidade muito importante para você visitar. Outro ponto importante é uma frase que eu costumo repetir, que é uma frase do Frei Beto, que é um frei que escreveu, ganhou o prêmio Jabuti, e ele fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, eu acho que é muito importante também você passar a refletir, a dialogar com a Amazônia a partir da sua presença aqui. Então, venha, conheça, escute, converse, como a Juliana falou, dê espaço, o espaço que é devido às pessoas daqui para dizerem sobre a vida delas, sobre o espaço em que elas vivem, o que nós vivemos. Então, esse é um ponto muito importante. E por fim, Lucas, eu recebo já há muito tempo parceiros, amigos, enfim, que vem a Belém, e aí eu fiz uma listinha de lugares de Belém, que são lugares que eu gosto, eu vou compartilhar contigo, uma listinha do Google, e aí pode compartilhar lá pra galera toda do Florestal Brasil, pra eles saberem, de repente, algumas coisas para visitar em Belém, fora desse eixo muito comum que a Juliana mencionou. É isso que a Juliana estava preparada, como paraense é tão receptivo, o cara já fez até a programação. Tá vendo? Uma prova de que a gente faz direitinho na nossa recepção. Mas enfim, eu acho que para além da Estação das Docas, que é um lugar lindo que você deve ir mesmo, como a Juliana falou,
Acho que tem muito mais riqueza para você perceber na Amazônia. Então eu fiz uma listinha que eu gosto de compartilhar com amigos e vou abrir aqui para vocês. Enfim, é uma lista pessoal, pode ser que alguém sinta falta de alguma coisa ou não, enfim. Legal. Mas é isso, e quero te agradecer muito pelo convite para mais uma vez falar aqui com a galera do Florestal Brasil. Que bom que você chamou também pessoas da região. Acho que as nossas opiniões elas são alinhadas, né? Elas se complementam. Então eu espero que ajude a galera que está pensando em vir para a COP e conhecer Belém. Ju, quer dar algum recado? Não, eu quero agradecer, né, primeiro pelo espaço aqui para conversar com vocês. Sempre acho muito importante a gente dar esse espaço para quem é da região falar. Eu acho que nada melhor do que conhecer Belém pelo olhar de pessoas que são da cidade, pessoas que têm um amor grande pela cidade, mas que também enxergam os desafios que a gente passa por aqui, né? É muito importante, eu tô com o Paulo nessa, super recomendo qualquer pessoa, né? Eu acho que aqui tem coisas que você não vai encontrar em lugar nenhum no planeta, porque as pessoas pensam, já não fui em Belém, mas já fui em Manaus, né? Manaus é uma cidade maravilhosa, eu amo Manaus, sou apaixonada pelo Amazonas, aqui não tem rixa, Belém Manaus, aqui na minha casa não tem esse tipo de rixa, sou apaixonada por Manaus, só que Manaus e Belém são cidades completamente diferentes, né? A ideia de que a Amazônia é tudo a mesma coisa já está ultrapassada, a Amazônia é plural. Aqui mesmo em Belém a gente tem várias Amazônias, né? A gente tem a Amazônia urbana, a gente tem a Amazônia ribeirinha, a Amazônia quilombola, a Amazônia indígena, né? Então, Amazônias se complementam, todos somos amazônidas, mas somos diferentes, né? Então, assim, a gente está aqui no estado do Pará, mas como o Lucas falou no início, né? Santarém é completamente diferente de Belém, e todos estamos no Pará, né? Então, inclusive, também sou apaixonada por Santarém, né, Alter do Chão é o amor da minha vida, né? Minha família materna é da região, então também fica aí o convite para quem não conhece ali a região do Tapajós, conhecer, porque é incrível, seguramente o lugar mais bonito que eu já fui na vida, né? Ali Alter do Chão. Então, eu fico muito feliz, eu espero que quem possa ouvir, quem esteja ouvindo, procure saber, né, mais sobre a região com pessoas daqui, né? As críticas são válidas, tá? Eu acho que tem muita coisa a melhorar, a gente precisa focar mesmo, a gente tem várias coisas que precisam ser resolvidas aqui, mas a gente também tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? É muito complicado quando você fala, Belém é uma cidade, né, com baixa estrutura, não tem hotel e não sei o que lá, isso abre precedentes para hate, né, na internet, como eu acompanhei muito esse ano, né, no ano passado e agora também esse ano, tipo, porque a cidade, eu vi uma postagem que porque a cidade da COP é nota 0 em saneamento básico. E assim, né, a gente tem que falar mesmo da falta de saneamento, mas eu acho que a forma que a gente fala pode ser impactante. E quando eu fui ler os comentários da postagem, eram extremamente xenofóbicos, né? Aquela ideia de que o pessoal daqui não sabe, não tem conhecimento, ideias completamente equivocadas. Então, fiquem atentos também quando forem comentar sobre ou consumir algum tipo de conteúdo que possa trazer algum tipo de xenofobia. Mas fica aí, né, o convite para quem quiser vir para a COP, ou fora da COP também, né, vir para Belém, conhecer Belém, é um lugar, vamos, também quero essa listinha do Paulo aí, viu? Vai estar no post aqui, vai estar no post. Essa listinha, porque também já posso já também organizar para colocar aí, acrescentar algumas coisas também, e a gente fazer uma lista bem legal para galera que vier por aqui. Massa. Gente, muito obrigado. Você que acompanha a gente até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal se não for inscrito, compartilhar e comentar. Você vem para a COP, você já conhece Belém? Que dica você tem para dar para as pessoas que vão vir para a COP? E como o Paulo falou, né? Venha se tiver alguma coisa também para contribuir, né? Para a discussão que é pauta climática. Não venha só porque vai ter show do Coldplay, de sei lá de quem, né? Venha pelo motivo real que é o objetivo desse. Senão vem outro momento, né? Mais apropriado a isso, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Vai ter muito conteúdo da COP aqui no Florestal Brasil. Vamos fazer outros podcasts também durante o ano inteiro, até novembro. Vamos fazer podcast, vamos fazer vídeos sobre a COP 30, tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima. Vamos a sair.